Diversos alunos me perguntam como aprender de forma cabal a cardiologia, pelo menos a fisiologia, o entendimento. E eu gosto de mencionar esse gráfico aqui. A partir do momento que você compreender cada detalhezinho desse gráfico, você sabe a fisiologia, pelo menos de forma básica. E a partir do momento que você entende isso, você consegue entender as patologias de forma muito mais fácil, tá? Não tem decoreba, não tem nada disso. É entendimento, é muito mecânico. Eu vou tentar destrinchar isso aqui, só que vai precisar de alguns vídeos, né, para eu falar sobre isso. Meu nome é Felipe Zarulho, eu sou cardiologista, vamos falar um pouquinho sobre isso. E vamos começar pelo que eu sempre peço para os residentes de cardiologia. Olha, a primeira coisa que eu peço para eles, tenham domínio sobre as pressões de dentro de cada cavidade. A partir do momento que você entende as pressões de cada cavidade, o raciocínio fica mais fluido, tá? Entendimento sobre tamponamento cardíaco, por exemplo, sobre insuficiência mitral, sobre enchimento do ventrículo esquerdo, tudo fica muito mais simples. E aqui estão as 4 câmaras cardíacas, as pressões vão ser as seguintes, pelo menos em média. Pressão do átrio direito vai variar de 5 a 8 mais ou menos. Pressão do átrio esquerdo vai variar ali em torno de 10 a 12 milímetros de Hg, sempre um pouquinho acima do átrio direito. Pressão sistólica do ventrículo direito, em torno de 20 a 25 milímetros de Hg. Pressão sistólica do ventrículo esquerdo, vocês sabem, 120 milímetros de Hg. Podendo estar hipertenso ou hipotenso, lógico. Mas, e a pressão diastólica das cavidades ventriculares? Uai, professor, é 120 por 80 a pressão do ventrículo esquerdo, por exemplo. Eu concordo, mas não no ventrículo esquerdo, e sim na aorta. Vamos pensar de forma lógica e é isso que eu chamo aqui vocês para fazerem. Vamos raciocinar com a pressão do ventrículo esquerdo diastólica sendo de 80, sendo igual à pressão diastólica na aorta. Ou seja, na fase de encher o ventrículo, na diástole, a pressão seria de 80 milímetros de Hg. Se assim eu fosse, e eu acabei de te dizer que a pressão do átrio esquerdo é em torno de 10 a 12 milímetros de Hg, o que aconteceria durante a diástole? Pense você. O sangue sairia do local de maior pressão, 80, para o local de menor pressão, que seria a pressão de 10 a 12, não é? Ou seja, todo o sangue refluiria para o átrio esquerdo e chegaria lá no capilar pulmonar. Mas não é o que ocorre, não é isso? O que ocorre é o sangue descer do átrio para o ventrículo, na fase de enchimento rápido. Ou seja, no mínimo, a pressão diastólica do ventrículo esquerdo tem que ser menor do que a pressão do átrio esquerdo, correto? Mas como que isso é possível? Isso é possível porque Deus é perfeito. Existe uma fase bem curtinha da fisiologia cardíaca que se chama relaxamento isovolumétrico dos ventrículos, onde, logo ao final da sístole, as 4 válvulas vão estar fechadas e o ventrículo relaxa com essas válvulas fechadas, gerando o quê? Gerando uma queda abrupta das pressões dentro do ventrículo. É o que a gente chama de PD1. E essa pressão ela vai cair, no caso do ventrículo esquerdo, para em torno de 5 milímetros de Hg e no caso do ventrículo direito, em torno de 0 a 3 milímetros de Hg, gerando um gradiente de pressão em relação ao átrio esquerdo, e aí o ventrículo vai se encher pelo simples fato da válvula atrioventricular se abrir. Então a válvula mitral lá se abre, o sangue ele vai vir por diferença de pressão do átrio para o ventrículo, fazendo a maior parte do enchimento ventricular, no que a gente chama de fase de enchimento rápido. Esse enchimento ele se completa pela contração atrial, mas isso é papo para outro vídeo. Revejam esse vídeo várias vezes para vocês compreenderem o que eu falei. Não é uma coisa para se pegar tão fácil assim não.